pessoal, sou Juliana Cordeiro, eu falo do Consultores da Construção. Estamos aqui hoje com a Márcia, que é especialista em aprovação e regularização de imóveis. E a gente vai entender o que é isso. Tudo bom, Márcia? Tudo jóia. E aí, vamos falar um pouco sobre regularização de imóveis e de aprovação. Vamos começar por aprovação. Sim. Quando eu compro um terreno, o que é essa questão de aprovar o projeto e aonde que eu tenho que aprovar? Começando pelo município, né? Sim. A primeira coisa a se fazer é pedir a informação básica do terreno. Tá. Não adianta só o IPTU, porque na informação básica vai estar falando todas as características do terreno, se ele tem alguma restrição, se ele está em alguma área especial, de diretriz especial, né? Tudo que está lá na informação básica vai afetar o projeto. Inclusive, na informação básica consta se você tem que aprovar em outros órgãos além da prefeitura. Ah, então tem outros órgãos além da prefeitura. Sim. E não só o IPTU resolve, que o IPTU, na verdade, ele vem com aquele índice cadastral, né? Sim. E a pessoa pega a informação básica junto à prefeitura, Sim. que é a parte de regularização. Mas aí nessa informação básica, que a prefeitura dá, que você falou que é um documento, tem todas as informações que eu preciso? Sim. Às vezes não tem especificada, por exemplo, tem campos que tem lá a confirmar, mas aí fala a lei, que é o decreto, para você ir lá na lei, no decreto consultar. Entendi. E as informações de hoje vem escrito, se, né, além da prefeitura, se você vai ter que aprovar no patrimônio cultural, no IFAM, no IEFA, no SINDACTA, no meio ambiente. SINDACTA, o que é isso? O SINDACTA tem a ver com a aeronáutica, com a altimetria, né, que é a altura máxima das edificações. Em alguns lugares aqui em Belo Horizonte, geralmente próximos ao aeroporto da Pampulha ou Carlos Prates, existe um limite máximo de altura. Tem alguns lugares que a altura da informação básica vem até lá constando 0. Nesse caso, tem que ser obrigatório aprovar uma licença no SINDACTA para você depois construir na prefeitura. Você tem que pedir uma, digamos assim, uma exceção, uma liberação do SINDACTA para você construir numa altura lá. Entendi. Então, o que significa? Que é a altura em relação ao solo, assim, digamos, Sim. né? E aí a gente consegue ver essa altura, por exemplo, tá pedindo lá 60 metros, exemplo. Como que eu consigo ver isso? Como que o cliente sabe isso, né? Qual que é a altura que vai estar o imóvel dele, por exemplo? Sim, a gente olha porque na informação básica vem constando a cota de referência. Ah, tá. A cota. E essa cota a gente sabe ela onde? Como? No levantamento topográfico ou planetimétrico. Então aquela altura, vamos supor 60, você deu exemplo, vai ser 60 em relação àquela cota. A gente tem que achar onde que aquela cota, aquela curva de nível passa no terreno e vai ser em relação àquela. Não necessariamente em relação ao piso, porque vamos supor que seja um terreno em declive ou aclive, que você vai escavar ou vai trazer terra, então vai ser em relação àquela cota. Entendi. Então tem vários estudos em relação à altura, né? Não só tem a curva de nível do topográfico, Sim. mas tem a implantação da edificação, que é muito importante. Sim. E depende do tipo de terreno. Então não é tão simples, pessoal. Pega assim, olha lá o nível, 60 a mais, dá? Não, não é assim. A gente tem que olhar se é aclive, se é declive, como que está o terreno em relação à rua, né? Em relação ao próprio terreno mesmo, se ele desce para trás ou para frente, como que é isso, que é o aclive ou o declive, e em relação à própria rua mesmo. Beleza. Tem outro fator que tá muito comum assim de olhar, que é a questão da acessibilidade, né? Sim. E a gente tem que olhar isso em relação a qual parâmetro, assim? A prefeitura tem olhado isso? Tem. A prefeitura está ficando mais rigorosa em relação a isso, né? Ainda mais depois que mudou, a NBR foi atualizada, a NBR 9050, que ela foi atualizada em, não sei se foi 2015 ou 2016, enfim, não sei de qual, mas ela foi atualizada e todo empreendimento não residencial ou residencial multifamiliar, no caso de prédio, Sim. que fosse, né, novo, for construído do zero, tem que ter acessibilidade em todas as áreas comuns. E agora, pela lei nova, vão ter X% das unidades desse prédio que vão ter que ser adaptáveis, se for preciso. Tem que demonstrar isso em projeto. Entendi. Então, o que significa adaptáveis? É igual o elevador, quando a gente coloca a previsão da caixa do elevador, né? No caso do projeto arquitetônico. A gente coloca de acordo com a lei uma previsão de uma caixa possível, o que dá para fazer. Não necessariamente aquele apartamento vai ser vendido para uma pessoa que queira ele acessível, mas ele pode se tornar acessível, né? Então a gente faz todo esse trabalho. E o acessível, gente, não é só o apartamento em si, mas os acessos todos, né? A questão da entrada do elevador e tal. E o que aconteceu com essa 9050 quando ela foi feita, né? Ela foi conjugada junto com a norma de Corpo de Bombeiros.
que era muito importante, as rotas de fuga, os acessos, tinham tudo a ver com essa norma de acessibilidade, eles integraram para colocar mais coisas nessa norma. Graças a Deus, norma tem peso de lei, né? Então a gente tem que obedecer mesmo, não é uma norma aleatória, é uma norma que tem peso de lei, é uma NBR, então é uma coisa bem legal assim. Bom, então eu comprei meu terreno, olhei a informação básica junto à prefeitura. Depois que eu olhei a informação básica, eu vejo todos os lugares que eu tenho que aprovar ou não aprovar, não é isso? Sim. E depois disso, eu tenho a questão do plano altimétrico, que eu sou obrigada a fazer mesmo. E aí tem uma coisa de comparar também um terreno que está lá com o terreno que está na escritura e o terreno que está na planta lá da prefeitura. É isso? Exatamente. Na informação básica, a gente tem o terreno CP. O que é o CP? Cadastro planta ou cadastro prefeitura. Ele é um terreno, digamos assim, imaginário, idealizado pela prefeitura, que está lá no papel. Mas na hora de locar no real lá, o terreno não ficou exatamente com aquelas medidas, né? Pode ter diferença de 1 centímetro, de 10, pode ter até mais. Então tem o terreno real e o terreno CP. E a exigência da prefeitura é que a gente considere, na maioria dos casos, terreno CP, mas não é em todos os casos. Existem as regras, Sim. cada caso é um caso. Ótimo. Então a gente tem que observar bem qual prefeitura que a gente está trabalhando, o que a gente vai trabalhar, qual a qualidade ou não, né, daquele plano altimétrico, porque ele tem que atender aos órgãos, né? Exato. Não só o projetista, né, o arquitetônico no caso, que é o primeiro, que às vezes para a arquitetura tá ok as informações, mas para a prefeitura não, e ela é muito mais exigente. E também um cuidado que a gente tem, um probleminha sempre é a questão da documentação, né, Márcia? Sim. Porque a documentação tem que estar toda certa, ou seja, quem vai requerer a informação básica, muitas vezes tem que bater com o nome do registro. Como que é isso? É uma confusão esse negócio para mim? O nome do proprietário tem que ser o mesmo nome que consta no IPTU, que consta no registro, que consta como requerente, né, que vai dar entrada na prefeitura no caso do cliente. Mas vamos supor que o cliente está comprando um terreno e ainda não está no nome dele. Ele tem o registro, né, que é a escritura, no nome do antigo proprietário. Ou ele está financiando, enfim. Não tem problema nenhum. Ele só tem que anexar o contrato de compra e venda, autenticado em cartório, junto com o IPTU, com o que for, porque aí comprova que ele é o dono. Entendi. O IPTU também é uma comprovação, o IPTU no nome dele, mas se tiver o nome do antigo proprietário, tem que fazer isso. Ah, entendi. Então são todas essas questões na aprovação, gente, que temos que ficar de olho, porque tem outros órgãos também que são super problemáticos, né? Que é a questão do IEFA, que é a questão do IFAM. Então, preste atenção no município que você está cuidando. Ah, mas do lado da minha casa tem um prédio. Como que eu não vou poder construir um prédio agora, né? Sendo que já foi aprovado lá, e eu tenho certeza que lá tem habite, eu tenho certeza que lá tá liberado. Gente, tô nem aí o que acontece com o vizinho, né? Nós temos que ver caso a caso e a solicitação de cada um, não é isso? Mesmo porque esse prédio, no exemplo que você falou, ele pode estar num zoneamento que a mancha acabou ali, do lado já não é mais aquele zoneamento, é outro. Exatamente, e o zoneamento é uma coisa importantíssima pra gente olhar no urbano, né? Sim. Que é ele que determina quais são os coeficientes de aproveitamento, o que a gente tem que fazer. Então, depois dessa parte toda burocrática, é o que a gente começa a trabalhar no projeto. E aí a gente vai falar depois um pouco mais sobre os parâmetros. Márcia, muito obrigada, viu? Obrigada pela informação e que bom que você está aqui com a gente. Obrigada.